Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, mas já fica meu cumprimento. Meus cumprimentos, amém? E antes de prosseguirmos, quero pedir desculpas aos amados irmãos, porque eu normalmente trago as mensagens aos sábados à noite, aos dias de sábado, e como trabalhei ontem, correria a hora que chega o trabalho, enfim, estou trazendo a mensagem hoje. E que os irmãos já compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, para que mais vidas venham a ser alcançadas, porque esse é o canal, amados, onde eu trago a verdade das boas novas de salvação, onde eu trago as verdades do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, apresentando a vocês somente a palavra de Deus, sem misticismo, porque o único caminho de salvação que temos é o Senhor Jesus. E aqui eu dou direcionamento, ensinamento, para que os irmãos compreendam e entendam a palavra de Deus e fujam de locais onde pregam coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Amém? Então aqui eu sempre dou direcionamento e ensinamento para os amados irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Amém? E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, amados, vamos começar. Eu tenho falado um pouco sobre apostasia e heresias. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre como identificar outros sinais de apostasia. Eu já preguei aqui identificando os sinais de apostasia, reconhecendo alguns sinais, e vamos dar um pouco mais de continuidade, amém? Sobre esse tema, para que você, ao chegar num determinado lugar e identificar alguma coisa dessa, você saia, simplesmente saia, porque mais vale você manter a sua salvação saindo do lugar onde prega heresia, onde tem a apostasia já está implantada, e ali só a graça e misericórdia de Deus, então que você saia para que você não perca a sua salvação. Amém? Então esse é o objetivo do canal. Então vamos dar início à mensagem dessa noite, da mensagem de hoje. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Isso Pedro já escreveu nas igrejas naquela época, já havia apostasia. E olha que Deus, por meio do Espírito Santo, usando Pedro para escrever, ele fala: contudo, surgiram falsos profetas, surgiram no passado, já naquela época, falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá no tempo futuro, ou que seja, hoje já está acontecendo, haverá falsos mestres entre vocês, sob falsos pretextos, preste bastante atenção, amados, falsos pretextos, pela introdução, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre, ou seja, o Messias, que os comprou, trazendo desta forma sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles, o caminho com letra maiúscula, que naquela época o Evangelho era conhecido como o caminho. Você vai identificar isso muito no livro de Atos dos Apóstolos, porque o caminho era como eles eram chamados naquela época. O caminho verdadeiro será difamado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas. A punição deles, decretada muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerte, porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios, mais baixos que o Sheol, ou seja, mais baixo que o inferno, reservado até o juízo. Então nós vemos aqui que surgirão, Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, falsos mestres, que inventarão histórias, heresias destrutivas. Isso já acontece hoje, e em muitas igrejas. Não vou citar nomes de igrejas, nomes de pastores, por questão de ética, enfim. Mas você vai identificá-las. E aqui, como eu sempre falo nesse canal, o objetivo é trazer, pela graça de Deus, entendimento para vocês, conhecimento, dar um direcionamento para vocês, para que vocês consigam identificar isso e fugir desses lugares. Então, vamos lá. Aqui diz que ele está negando até mesmo o mestre, que seja o Messias. Vazou um áudio na internet recentemente,
de um determinado líder de uma determinada igreja, que ele disse, eu não gosto desse evangelho da graça, porque a graça é uma desgraça, palavras dele. Eu prefiro o evangelho do sacrifício, o evangelho do sacrifício, porque esse evangelho da graça não presta, é uma desgraça, fecha aspas. Isso palavras de um determinado líder de uma determinada igreja que tem levado muito para o inferno por causa disso. Porque, amados, entendam, nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. A Bíblia fala que não é por obras. Eu vou ler aqui para você. Nós não somos merecedores. Todos nós, toda a humanidade não é merecedora. Mas, mesmo assim, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Foi o sacrifício perfeito para morrer em nosso lugar, para nos comprar e nos resgatar para Deus, para aqueles que depositam sua fé e sua confiança nele. Então, o sacrifício que Deus quer meu é que eu entregue a minha vida para Ele. Mas quando eu entregar essa minha vida, entenda, não é entregar dinheiro de casa, carro, como algumas igrejas pedem, não. Isso você está entregando não é para Deus, é para o pastor ficar mais rico. Compreende? O que Deus quer de nós é o nosso coração sincero e a nossa alma arrependida de forma sincera. E largarmos as velhas natureza e buscarmos a Deus. Amém? É isso que Deus almeja de nós. Eu entendo, né, que o templo de pedra, a igreja, tem que ser mantida financeiramente. Água, luz, limpeza, enfim. Mas a ganância e a arrogância dessas pessoas enredaram as pessoas de tal forma que elas dão tudo. Não, deu seu tudo. Deus não quer ninharia, Deus quer seu tudo. O que você tem, o que você deseja ter, Deus não, mentira. E você está querendo para Ele, para enriquecer o bolso dele. Enriquecer a conta dele. Aí Ele fala para você sacrificar, aí você dá o seu suor, sangue, trabalho, trabalha de sol a sol, não importa o tipo de atividade que você trabalhe. Pode ser um vendedor ambulante, né, um motorista, não importa, às vezes você está muitas vezes no calor, na chuva, no sol, à noite, de dia, no cansaço. Às vezes precisa fazer uma hora extra para complementar o salário em casa. Aí o camarada pede tudo dizendo que é Deus. Ele quer arrancar de você o máximo que ele quer, mas não é Deus. E eu vou entrar nesse detalhe futuramente numa outra mensagem. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é que isso não é que Deus quer de você, não. Deus quer a sua alma. Então as pessoas inventam maneiras de te enredar, como está escrito aqui nesse texto que nós lemos, inventam heresias para capturar você, sua consciência, e você tem que dar o seu tudo. E se você não dá o seu tudo, você não está servindo a Deus. Isso é pretexto que eles criam para enredar você. E você fica cada vez mais pobre e eles cada vez mais ricos. Amém? Vamos prosseguir. Ainda em 2 Pedro, ainda no capítulo 2, versículo 10b, ou seja, a parte final do versículo 10 e versículo 11, em que diz: insolentes e arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Contudo, nem os anjos, embora sejam mais fortes e poderosos, levam à presença do Senhor acusações injuriosas contra eles. Ou seja, tem campanhas de libertação em determinadas igrejas que está lá expulsando o espírito imundo, aí xinga o espírito imundo, tudo quanto é nome. Não vou citar aqui, tá? Mas xinga. E aqui, então, são insolentes, são arrogantes, se acham que estão acima de todas as coisas. E em Judas ainda tem um versículo que diz o seguinte: quando o arcanjo Miguel contendia com o adversário a respeito do corpo de Moisés, não ousou lançar palavras de maldição contra ele, simplesmente disse: o Senhor te repreenda. E nota que no Evangelho, toda vez que o Senhor Jesus, né, ou em Atos, quando Pedro, Paulo e João também faziam um trabalho de libertação, ele simplesmente falava: o Senhor Jesus te repreenda.
O Senhor Jesus do Evangelho falava, sai dele, espírito imundo, e acabou. E não ficava inventando historinha, conversinha, e usando outros tipos de nomes, não. Acabou. Então são pessoas tão arrogantes que pega, ainda numa reunião, num culto de libertação, ainda usa tipo de discurso difamatório. Também isso é um sinal de apostasia. Nós vemos aqui na palavra de Deus. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Voltando ao primeiro texto, nós lemos onde os pastores, líderes religiosos, né, não importa o título que ele tenha, pastor, bispo, presbítero, não importa. Quando ele inventa uma heresia e anula o nome do Senhor Jesus, ele está pregando para você um falso evangelho onde não há salvação. Onde não há salvação. Que isso, irmão Romo? Sim, amados. Sim. Jesus mesmo disse em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Disse o Senhor Jesus. Então, amados, a partir do momento em que alguém anula a eficácia do nome do Senhor Jesus e anula a presença do Senhor Jesus, não importa o título de igreja, não importa. Ele está anulando a salvação para a sua vida. Então, ele está ensinando um evangelho errado, uma heresia. Aí, Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38 diz, é um discurso quando, né, os apóstolos, né, são batizados com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre eles, né, e aquele povo naquela cidade ouviram cada um no seu próprio idioma, né, medos, pardos, persas, judeus de nascimento, judeus prosélitos, ou seja, judeus que não nasceram em Israel, né, são judeus prosélitos, né, então, e gregos, enfim. Eles ouviam, né, os apóstolos, os discípulos ali, cada um falando seu próprio idioma, né, sobre as grandezas de Deus. E alguém começa a contestar, ué, que tem isso? Vocês estão bêbados uma hora dessa? Outros não, vocês estão loucos e tal. Aí Pedro levanta a voz, né, inspirado pelo Espírito Santo, e começa a pregar para eles. Não, irmãos, isso é o que estava escrito no profeta Joel, que eis que bendiz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos. Enfim. Aí Pedro resume isso, aí os que estavam ouvindo, que receberam essa palavra com o coração quebrantado, com o espírito quebrantado, pergunta a Pedro. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e disseram a Kefa, ou a Pedro, e aos emissários, os apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Eles ficaram preocupados, porque Pedro estava pregando sobre a salvação de Jesus. Então, irmãos, o que devemos fazer para receber isso? Para a salvação? Aí Pedro continua. Pedro respondeu-lhes, abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês sejam imersos, sejam batizados pela autoridade de Yeshua, de Jesus, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, o dom do Espírito Santo de Deus. Então, né, uma igreja, um lugar que não prega isso para você, o abandono do pecado, ele está te pregando uma heresia. Prega-se sobre tudo, menos sobre o abandono do pecado. E torna a falar, amados, eu sempre falo aqui, não estou julgando ninguém, não estou criticando ninguém. Amém? Mas todos somos pecadores. Todos nós, inclusive eu. E nós não podemos viver na prática do pecado, há uma diferença. Se eu sei que determinado ato é um pecado, eu não posso viver naquilo, eu tenho que abandonar aquela situação. Amém? Para que eu receba pela graça e misericórdia de Deus o refrigério e receba o Espírito Santo. Amém? Então é isso que você tem que entender. Né? Outra coisa, aproveitando que aqui Pedro fala sobre a imersão, sobre o batismo, né? Na sua versão vai estar batismo, né? Há um outro camarada na internet, não vou também citar nomes, mas ele fala, não, porque o batismo é um ato espiritual. Ué, como assim? Como é que eu vou imergir em algo espiritual? Vou explicar para você o que acontece. O batismo, Jesus já deu uma ordenança, né, quando ressuscitou, foi lá, pregou para os discípulos, apareceu por 40 dias,
Ele fala, ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus manda batizar. Aí essa pessoa pega esse versículo e diz, não, porque isso é um ato espiritual. Não. Entenda. A imersão, o batismo, se você ler todo o livro de Atos dos Apóstolos e outros livros, e como eu também li um texto aqui em 2 Pedro, que diz, a imersão é um ato físico que tem uma representatividade no mundo espiritual. Isso você tem que entender. Então, como assim, irmão Romulo? Vamos lá. Quando você entende a importância do batismo, que você se arrepende dos seus pecados, você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, o único Salvador, porque não há outro caminho para te levar ao céu, somente Ele, porque foi Ele que morreu no Calvário e derramou o seu sangue por nós, somente Ele pode te levar para o céu. Então, quando você reconhece, assume essa atitude, essa responsabilidade, e você abandona os seus pecados, você se batiza. Você é imergido pela autoridade da tua igreja. E a imersão, ela deixa que você está morrendo para o mundo, para a sua velha natureza, e quando você surge das águas, você está nascendo de novo para que o Messias viva em você. E você abandona os pecados, e você é uma nova criatura, como está em 1 Coríntios 15. Este tudo se fez novo. E aí você começa verdadeiramente a buscar a Deus e não praticar mais aquelas coisas que você praticava no passado. Você abandona os atos da velha natureza. Lascívia, orgia, bebedice, xingamentos, palavras torpes. Então você abandona tudo isso. E se volta para Deus. Verdadeiramente vai buscar a Deus. Então também cuidado. E é impressionante que essas pessoas têm milhares de seguidores que ensinam uma coisa errada e as pessoas não buscam fundamento e acaba caindo no erro deles. Amém? Vamos prosseguir. Atos 4,13, que diz, não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Jesus. Então, a salvação é por meio de Jesus. Então, como eu falei no início, se alguma igreja nega essa eficácia, não, você tem que ser salvo por isso, por aquilo outro, você tem que fazer isso, você tem que dar seu tudo, dar sua casa, seu dinheiro, dar o seu pagamento do mês. Né? Tem igreja que vai mais longe, é triste. Né? Uma outra liderança de uma determinada igreja diz, não, vai lá, tira o seu liso, cheque especial, né? Passa o teu cartão de crédito no limite todo. Aí como é que você vai pagar? Deus vai te abençoar, né? Bota o nome de Deus. Eles querem arrancar o que podem de você. Aí no final das contas é você que está lascado. Perdoa, amado, pela palavra, mas é depois que a gente, né, vocês, nós, que temos que correr atrás para pagar essas contas. E eles estão lá no bem bom, viajando de jatinho, nos melhores hotéis. Às vezes o amado irmão não sobra um dinheiro, né, para levar para a esposa, né, num lugar legal para jantar, para comer uma comida fora, um final de semana, ou pedir um lanche mais caprichado no final de semana, que não quer sair também, enfim. Né. Mas eles estão lá no bem bom, vivendo no luxo, na riqueza, com o sangue e suor das ovelhas, que somos nós. Amém? Então identifique esses pontos. Começou a falar disso. Igreja que só fala de dinheiro o tempo todo, fuja disso. Porque isso não é o evangelho da graça. Ele fala que você tem que dar tudo o que você pode, campanhas e mais campanhas. Prendem a consciência das pessoas, amarram de tal forma que a pessoa ainda fala, se não fizer, ela ainda se sente mal. Compreende? Vamos prosseguir. Efésios 2, 8 e 9, que diz, porque vocês foram libertados, foram salvos pela graça, por meio da confiança, por meio da fé. E mesmo esta não é sua realização, ou seja, não é realização nossa, mas um presente, um dom de Deus.
Vocês não foram libertados por suas ações, ou seja, nós não fomos salvos por ações próprias. Portanto, não tem de se gloriar, ou seja, eu não posso me gloriar pela minha salvação. Eu tenho que ser grato a Deus por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, porque é somente por meio dele. E como eu preguei aqui no início, a partir do momento que uma igreja, em um determinado lugar, nega essa existência do Senhor Jesus, ou seja, deixa de pregar sobre isso, ele está te enganando. Então, uma heresia, é uma apostasia. Amém? Então, fuja desse tipo de lugar. Amém? Outra coisa, né? Outro dia eu vi um canal de um determinado líder de uma igreja. Não, vamos fazer a campanha da dupla honra. Você não vai dar somente 10%, vai dar 20% do seu dízimo, que Deus vai te honrar duplamente. Né? Aí o cara vai lá, pega o texto de Isaías 61, 6 a 8, que diz: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Aí ele pega esse versículo, extrai de todo o contexto, pede um dízimo duplicado, 20% da tua renda, dizendo que você vai ser abençoado duplamente. Não, você vai deixar ele 2 vezes mais rico. Um exemplo, se você ganha R$2.000 líquido, aí você vai dar 200, você vai dar R$400 para aquela igreja. Aí mas todo mundo fazendo isso, você vai deixar ele um mês duplamente mais rico. Só isso. Aí dá desculpa que Deus vai te abençoar. Amados, eu já preguei aqui no canal e vou falar de novo. Deus estabeleceu a sua palavra. Deus não vai atuar contra a sua própria palavra. Porque tem uma determinada situação, ele manda Jeremias a determinado lugar, eu não me recordo a referência agora de cabeça, mas que ele diz: viste, Isaías, viste muito bem, porque velo, ou seja, eu tenho zelo, eu tenho cuidado pela minha palavra para a cumprir. Entende? Então, as pessoas extraem, né, objetos, textos da palavra de Deus do Antigo Testamento, isolam fora, tiram do contexto completamente para enganar o povo e arrancar dinheiro do povo. Amém? Então, amados, é isso que vocês têm que entender. Que essas pessoas, essas lideranças, elas não estão preocupadas com a alma de vocês. Não tem nada determinado, outra pessoa da internet, né, que ele faz diversas campanhas. Já preguei algumas, já falei sobre algumas aqui no canal. E uma delas ele também faz assim, todo início de mês, vou aproveitar que hoje é dia 1º, ele faz a campanha da Mãos Abençoadas, Família Protegida, Bens Multiplicados. Aí pega o texto lá de Jó, esse Jó, que de Jó fazer uma oferta pela família, né, fazer um sacrifício pela família. Só que entenda, isso também é um tipo de heresia. Como assim, irmão? Vou explicar. Abre parênteses, um esclarecimento. Todos os grandes teólogos, você pode estudar, pesquisar, hoje até na internet é mais fácil, né, entendem que Jó é um livro que considera um livro escrito por Abraão. Ou seja, possivelmente Jó era alguém que Abraão conhecia de distância, conhecia a história pelo menos. Ele escreveu o livro. Então, ou seja, é um livro antes da era patriarcal, ou seja, antes de Moisés. Antes dos patriarcas, né? Abraão, ou seja, Abraão estava escrevendo, mas antes de Jacó, Isaac, Jacó e as 12 tribos. E antes de Moisés. Então, antes da era patriarcal, antes das leis dadas por Deus a Moisés para que desse ao povo, eram os pais que faziam sacrifício pelos filhos. Só que o sacrifício cessou, porque Jesus morreu no Calvário. Então você não tem que mais fazer esse tipo de oferta. Você tem que orar pela tua família. Simples. Aí ele pega, não, dê lá um prego. Primeira oferta é por você, depois o mesmo valor para a sua família. Se você tem 10 pessoas na família, você vai fazer o mesmo valor para 10 pessoas na família. Aí você está deixando de mais rico.
por meio dessa campanha. Aí ele isola um texto, não compreende o texto, o livro que foi feito ali, que época era aquilo ali, e isola aquele contexto e prega uma heresia para você. E detalhe, essa pessoa não fala nunca sobre arrependimento, sobre perdão de pecados. É um evangelho fácil, onde você faz aquelas campanhas todas, anula o sacrifício do Senhor Jesus e acha que vai ser salvo. Ele simplesmente anula a graça de Cristo, ainda que por algumas vezes ele cite o nome do Senhor Jesus, ore em nome de Jesus, cite o Pai Nosso, mas nega a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus. E se não há sacrifício de Jesus, se não aceita o sacrifício de Jesus, é uma heresia. Logo, não há salvação nisso. Compreende a importância do conhecimento? Então, amados, para encerrarmos hoje, para não estender mais a mensagem, eu poderia falar a noite toda sobre isso. Diversos outros fatores. Enfim, como preguei também na semana passada, e há semanas atrás também falei um pouco sobre isso. Então, que você comece a entender isso e fuja desses lugares, fuja desse tipo de pregação. Amém? Porque, amados, como eu sempre prego, a salvação é por meio do sacrifício do Senhor Jesus, nada mais. Não há nada que eu faça que seja capaz de me salvar a minha alma, a não ser negar a mim mesmo, como está registrado em Lucas, capítulo 9, versículo 23, em que Jesus diz aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, ou seja, diariamente, é uma luta diária, eu tenho que me negar dia a dia. Tome sua cruz e siga-me. Então, para que haja salvação, eu tenho que negar as minhas vontades, a minha carne, a minha velha natureza e me voltar para Cristo o tempo todo. Amém? Então, isso é que te leva à salvação. Amém? Então, que você possa entender. E semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Que ainda tem um horóscopo cristão. É uma heresia pura. Salmo do dia, salmo não sei das quantas, salmo. Mas não vou estender mais a mensagem, você vai ficar por uma. Vai aguçar sua mente para você compreender, começar a buscar. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana abençoada. Shalom. Até o próximo final de semana, se assim Deus permitir. Antes de encerrar de vez, deixe o seu like e compartilhe mais uma vez com o maior número de pessoas possíveis. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Todos uma semana abençoada na presença do Pai, de Adonai Elohim. Amém. Shalom.